Olá, pessoal. É um prazer poder ajudar vocês. Professor Wilson Cortez, em parceria com SOS Áudio Concursos, em parceria com SOS Curso, estamos querendo aqui ajudar você a gravar esse estudo dirigido da Lei Complementar 87, de 13 de setembro de 1996, apelidada como Lei Candir. O ministro Candir assinou essa lei complementar com várias alterações importantíssimas e normas gerais a respeito do ICMS para todos os estados e o Distrito Federal. Vamos ler juntos? Vamos falar hoje somente a princípio do artigo 1º e 2º, e então a gente vai entrar no nome da lei e no conhecimento importantíssimo do que são as hipóteses de incidência do ICMS previstas nessa lei complementar. Vamos lá? Lei Complementar número 87, de 13 de setembro de 1996. Dispõe sobre o imposto dos estados e do Distrito Federal, sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestação de serviço de transporte interestadual e intermunicipal e serviços de comunicação e dá outras providências. Lei Candir. Artigo 1º. Compete aos estados e ao Distrito Federal instituir imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviço de transporte interestadual, intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior. Comentários ao artigo 1º. O nosso imposto incide sobre operações. O que são operações? Operações são atos voluntários de encaminhar a mercadoria desde a fonte de produção até o consumo. Atos esses que normalmente são atos de vontade e que estão vinculados a negócios jurídicos, onde vai haver a mudança de titularidade, conforme o posicionamento mais recente do Supremo Tribunal Federal. Ou seja, tem que mudar o titular. A empresa A vendendo para a empresa B. Veja que essa competência é privativa dos estados e do Distrito Federal para instituir o ICMS, uma vez que ela é citada nominalmente, toda a competência é citada nominalmente na Constituição Federal, ela é uma competência privativa, ou seja, não pode ser delegada. O nosso tributo também, o ICMS, incide sobre a circulação. E o que é a circulação, professor? Circulação pode ser física, jurídica ou econômica. A circulação é considerada física quando você vê efetivamente a mercadoria saindo do estabelecimento da pessoa, física ou jurídica. Então, saindo do estabelecimento, no caso da pessoa jurídica, ou saindo do domicílio da pessoa física, sendo esta contribuinte do ICMS, que pode acontecer, então nós vamos dizer que houve a circulação física da mercadoria. É o caso da dona Ana, que vende quentinhas para poder, a princípio, sobreviver, né, com regularidade, com habitualidade. Então, a saída da sua casa, onde é o seu, entre aspas, passou a ser o seu estabelecimento, é fato gerador do nosso tributo. Ao mesmo tempo, é o caso da saída de mercadorias de uma indústria, produtos industrializados de uma indústria. Nós dizemos que também temos a circulação jurídica, onde acontece a mudança da titularidade sobre a mercadoria e às vezes ela nem sai do lugar. É o caso do armazém geral, que deposita mercadorias de qualquer pessoa que o contrata. Então, uma empresa A pode vender uma mercadoria para uma empresa B e deixar a mercadoria no armazém geral. A empresa A contrata o armazém geral para guardar a mercadoria e depois ela passa essa incumbência para a empresa B, que também contrata o armazém geral para guardar a mercadoria. A mercadoria muda de titular sem sair do lugar. Circulação jurídica. E nós temos a circulação que nós chamamos de econômica, que é aquela que começa desde a fonte de produção, onde o produtor rural vai lá e, a princípio, né, de alguma forma, o próprio produtor produz produtos naturais, vende para uma indústria que vai industrializá-los para vender depois ao atacadista, que vai fazer uma venda para quem revende, que vai vender a um varejista, que vai fazer a venda ao consumidor final, e vai lá o seu João e compra aquele produto. Então, todas essas saídas são faturadores do ICMS e isso é uma circulação econômica do produto. Também incide ICMS sobre a prestação. O que é a prestação? Prestação é objeto de uma obrigação. Então, é o algo a fazer. Prestação de serviços. Serviço é justamente a obrigação de fazer. Transportes interestaduais. Transportes que se iniciam no estado e terminam em outro. E transportes intermunicipais. Transportes que se iniciam no município e terminam em outro. E serviços também de comunicação. O que são esses serviços de comunicação? São serviços onde você tem um emitente, um receptor, e entre eles um canal de comunicação. Esse canal pode ser o canal via satélite, o canal de TV a cabo, o canal de telefonia celular, por exemplo, o canal de internet. Então, esses canais de comunicação são importantíssimos porque, justamente através deles, nós temos prestações onerosas e as prestações onerosas de serviço de comunicação estão dentro do campo de incidência do nosso ICMS.
E ele ainda fala: a tributação do ICMS vai ser sobre operações, e você guarda operações com mercadorias, e prestações, você guarda prestações de serviços, ainda que essas operações ou prestações se iniciem no exterior. Acho importantíssimo você guardar essa informação. Depois nós temos o artigo 2º. Guarda o artigo 2º, importantíssimo, porque ele vai falar das hipóteses de incidência do nosso ICMS. Primeiro vamos ler todo o artigo 2º para você guardar na sua mente. O imposto incide sobre 1. Operações relativas à circulação de mercadorias, inclusive o fornecimento de alimentação e bebidas em bares, restaurantes e estabelecimentos similares. 2. Prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal por qualquer via de pessoas, bens, mercadorias ou valores. 3. Prestações onerosas de serviços de comunicação por qualquer meio, inclusive a geração, a emissão, a recepção, a transmissão, a retransmissão, a repetição e ampliação de comunicação de qualquer natureza. 4. Fornecimento de mercadorias com prestação de serviços não compreendidos na competência tributária dos municípios. 5. Fornecimento de mercadorias com prestação de serviços sujeitos ao imposto sobre serviços de competência dos municípios, quando a lei complementar aplicável expressamente o sujeitar à incidência do imposto estadual. Parágrafo 1º. O imposto incide também sobre 1. Sobre a entrada de mercadoria ou bem importado do exterior por pessoa física ou jurídica, ainda que não seja contribuinte habitual do imposto, qualquer que seja a sua finalidade. 2. Sobre o serviço prestado no exterior ou cuja prestação se tenha iniciado no exterior. 3. Sobre a entrada no território do Estado destinatário de petróleo, inclusive lubrificantes e combustíveis líquidos e gasosos dele derivados, e de energia elétrica, quando não destinados à comercialização ou industrialização, decorrentes de operações interestaduais, cabendo imposto ao Estado onde estiver localizado o adquirente. Parágrafo 2º. A caracterização do fato gerador do ICMS independe da natureza jurídica da operação que constitua. Vamos aos comentários? Então, o artigo 2º é muito importante porque ele estabelece as hipóteses de incidência do nosso ICMS. Fala o Supremo Tribunal Federal que as hipóteses de incidência do ICMS devem aparecer aqui, né? Devem estar aqui na lei complementar. E a gente vai ver mais adiante que elas são citadas aqui na nossa lei complementar. Então, dentro das hipóteses de incidência, o inciso 1 já fala sobre as operações relativas à circulação de mercadorias. Aqueles atos voluntários de encaminhar a mercadoria da fonte de produção até o consumo, vinculados a um negócio jurídico, relacionados a uma mudança de titularidade, são as operações. Mercadorias, que são aqueles bens móveis ou semoventes, comprados para vender ou produzidos para venda. Então, as mercadorias são bens móveis, aqueles que têm movimento dado pelo homem, ou semoventes, movimento próprio, é o caso do gado, é o caso dos bois. E nós temos também que eles são comprados para revenda, no caso dos atacadistas ou varejistas, ou produzidos para venda, no caso das indústrias. Inclusive o fornecimento, aí tem coisa nova, né? A pergunta que não quer calar é quando você, a princípio, está diante de um restaurante, de um determinado bar ou uma padaria, por exemplo, que tem fornecimento de refeição no local, quando que vai acontecer esse fato tirador de ICMS? Será que tem fato tirador? E ele fala, ó, não vai ser na saída de mercadorias, mas sim no fornecimento. No ato de o garçom vir e fornecer alimentação e bebida para você, você já tem um fato tirador do imposto. Tanto é que ele fala, basta que haja o fornecimento de alimentação e bebidas num bar, num restaurante ou outros estabelecimentos similares que fornecem alimentações no próprio local, você vai ter fato tirador do nosso ICMS. 2. Prestação de serviços de transporte. Então, prestação de serviço de transporte é quando você contrata uma pessoa que não seja sua subordinada a prestar um serviço para você de transportar de um local do início ao local do final da prestação de serviços. Por isso que tem que haver uma contratação de um terceiro, uma pessoa não subordinada. Não pode ter vínculo empregatício, não pode ter vínculo seletista. Tem que ser uma pessoa não subordinada. Então, você contrata uma transportadora para prestar serviços, cujo início e final sejam em estados diferentes ou cujo início e final sejam em municípios diferentes. Toma cuidado, porque se for transporte intramunicipal, a matéria não é do ICMS dos estados, e sim do ISS dos municípios. Por qualquer via. O que significa isso? Via aérea, via terrestre, via marítima, via fluvial, via lacustre, pode ser até via anfíbia, como eu já vi cair em prova, não importa. Qualquer que seja a via de transporte interestadual e intermunicipal, você vai ter a incidência do nosso ICMS. E o transporte pode ser de pessoas, né? Pode ser de bens, pode ser de mercadorias, pode ser de valores. Qual a diferença entre bens e mercadorias, professor? Mercadoria, como a gente falou, é um bem móvel semovente, comprado para revenda ou produzido para venda. No caso aqui,
Os bens são qualquer coisa que tenha valor econômico, ou seja, bens são um grande conjunto e mercadorias é um subconjunto dos bens. Ou seja, o transporte de bens, mesmo que não seja mercadoria, também é tributado pelo nosso ICMS. Valores. O transporte de valores, né? O carro forte, que a princípio faz o transporte de dinheiro, por exemplo, para os bancos, se for um transporte interestadual intermunicipal, incidência do nosso ICMS. 3. Quando ele fala prestações de serviço de comunicação, ele fala as onerosas, porque as gratuitas estão debaixo de imunidade constitucional. É o caso das TVs e rádios de sinal aberto. TVs e rádios de sinal de radiodifusão sonora e de sons e imagens estão imunes de acordo com a Constituição. Mas as prestações onerosas de serviço de comunicação, essas são tributadas pelo nosso ICMS. E ele ainda fala mais: qualquer que seja o meio que você vai utilizar. Então, pode ser TV a cabo, pode ser telefonia celular, pode ser telefonia fixa, pode ser internet, pode ser serviços via satélite, não importa. Qualquer serviço de comunicação oneroso é tributado pelo nosso ICMS. Inclusive as situações de gerar sinais, emitir sinais, recepcionar sinais, transmitir sinais, retransmitir sinais, repetir sinais, ampliar sinais de comunicação de qualquer natureza. 4. Fornecimento de mercadorias com prestação de serviços, mas que não está compreendido na competência municipal. O que significa isso? Quando a gente fala fornecer mercadoria juntamente com prestar serviços, estamos falando de uma operação conhecida na doutrina como operação mista. Por que operação mista, professor? Porque ela tem ao mesmo tempo a obrigação de dar, que é fornecer a mercadoria, e a obrigação de fazer, que é prestar o serviço. Ela tem ao mesmo tempo uma coisa e a outra. Então a gente diz que é uma operação mista. Muitos dos serviços que estão na lista de serviços, aquela que a princípio fala quais são os serviços tributados pelo ISS dos municípios, são operações mistas. Ou seja, você vai prestar um serviço e para prestar o serviço você vai entregar uma mercadoria junto. Então, a maioria dos serviços, operações mistas, estão no campo de incidência do ISS. Tomem cuidado. Mas existem alguns, como ele fala aqui no inciso 4, que o fornecimento de mercadoria com a prestação de serviço, ou seja, a operação mista, o serviço não está compreendido na competência municipal. Ou seja, o serviço não está dentro da lista dos mais de 300 serviços tributados pelo ISS na Lei Complementar 116/2003, conhecida como lista de serviços. Se o serviço não está lá, fechou. Então, a incidência sobre mercadoria mais serviços vai ser com ICMS. No caso do inciso 5, já é mais ainda discrepante. Por quê? Porque o serviço está na lista de serviços, o fornecimento de mercadoria juntamente com a prestação de serviço está na lista, mas existe uma expressa, a lei complementar aplicável, expressamente o sujeitar à incidência do ICMS. Ou seja, existem serviços que estão na lista, mas que a princípio a própria lista diz sobre a mercadoria envolvida incide o ICMS, sobre a mão de obra incide o ISS. É o caso do recondicionamento de motores. Quando a oficina faz o recondicionamento de motores, quanto ao material empregado, incide o ISS. Quanto ao material empregado, incide o ICMS. Quanto à mão de obra utilizada, incide o ISS. Tudo bem? E ele fala assim, ó, parágrafo 1º. O nosso ICMS incide também sobre a entrada de mercadorias ou bens importados do exterior. Veja que na importação não se tributa somente a importação de mercadorias. Os bens, que são coisas que têm valor econômico, quando importados, também são tributados pelo nosso ICMS na importação. A importação pode ser feita por pessoa física ou jurídica, mesmo que não sejam contribuintes habituais do imposto. Ou seja, a pessoa física importando pela primeira vez é contribuinte do ICMS. Então, ela fez a importação lá de algo pelos Correios, né? Comprou lá na Shopee, lá na China, aquele determinado fone de ouvido achou sensacional e maravilhoso, mas o fone é muito caro, não passou da faixa de isenção, a Receita Federal tributou, o Estado vai tributar com o ICMS, é a primeira vez que ele está fazendo isso, já caiu na tributação, não importa, é pessoa física, mesmo não contribuinte habitual do imposto, tem que pagar o ICMS. É pessoa jurídica, também tem que pagar o ICMS. Qualquer que seja a finalidade da importação. Se importou para usar, para consumir ou para revender, não importa. Qualquer que seja a finalidade. Se importou para ativar na empresa, ou seja, para ser um bem do ativo permanente ou do ativo imobilizado da empresa, também não importa. Vai haver a incidência do nosso tributo. O imposto também incide, inciso 2, sobre serviço totalmente prestado no exterior. Essa situação é muito difícil da gente conseguir um exemplo, até porque o Supremo Tribunal Federal já declarou que quando o serviço é totalmente prestado no exterior, mesmo havendo a previsão na Lei Candir, que é uma literalidade, é difícil para os estados terem todos os elementos para a cobrança desse tributo no exterior. É como, por exemplo, uma transportadora de navegação, por exemplo, fizesse um transporte internacional, né,
lá de Dubai, por exemplo, de combustível para o Brasil. Né? Perdão, de lá de Dubai para a Argentina, por exemplo. Então, na verdade, o navio é brasileiro, né? O ponto de origem e ponto de destino, né? Dubai e Argentina, são estrangeiros, quer dizer, o transporte é totalmente feito de forma internacional. O Supremo declara, não tem como tributar no Brasil. Agora, se a princípio a prestação se iniciou no exterior, como é a segunda parte do inciso 2, nós temos exemplos aqui para tributar no Brasil. O Franz, por exemplo, que mora na Alemanha, tem um parente no Brasil e faz uma ligação DDI, de descagem direta internacional, a cobrar no Brasil. Aí sim, aí nós temos a prestação de serviço iniciada no exterior tributada no Brasil, porque você vai ver na conta de quem a princípio recebeu a ligação o ICMS bem caro para pagar. E finalmente o item 3, que é uma situação interessantíssima da Lei Candir, uma novidade na época da Lei Candir, que foi tirar o foco do estado de origem de petróleo, derivados de petróleo e energia elétrica, e colocar agora toda essa tributação para o estado de consumo. Por isso que ele fala, incide ICMS na entrada dentro do território do estado destinatário, estado consumidor, de petróleo, inclusive lubrificantes e combustíveis líquidos e gasosos derivados de petróleo e também de energia elétrica, quando não destinados à comercialização ou à industrialização, decorrente de operações interestaduais, cabendo então ICMS ao estado onde estiver localizado este adquirente. Você entende, então, que a própria Lei Candir está destinando todo esse ICMS para o estado de adquirente. E agora, com as novidades, né, na Lei Complementar 192/2022, que trata a respeito justamente do ICMS monofásico, mas ainda ficou mais claro de que quando é derivado de petróleo e energia elétrica, a história é toda para o estado de consumo, pago uma única vez na saída do estado de origem. Tá bom, pessoal? O parágrafo 2º só define aquilo que a gente já conhece, né, do artigo 5º lá do Código Tributário Nacional, de que a caracterização do fato gerador do ICMS independe da natureza da operação, se a natureza é lícita, se é ilícita, se o camarada está, por exemplo, fazendo saída de um estabelecimento que nem existe para o Estado, não tem inscrição cadastral, está tudo irregular, não importa. Circulou, temos fato gerador do nosso imposto. Então, na idade, depende sim a natureza jurídica do ICMS da ocorrência do nosso fato gerador, que a gente vai ver em artigo seguinte, que é o aspecto temporal. Tá bom, pessoal? Eu quis fazer uma aula assim muito rápida a respeito disso, para que você consiga guardar o texto e ao mesmo tempo estudar comigo a lei complementar mais importante que trata a respeito do ICMS. Professor Wilson Cortez, parceria com o SOS Áudio Concurso. Prestigia a gente, vai lá, clica no sininho, segue a gente vai botar bastante material legal para vocês e alguns assim como esse, um estudo dirigido e comentado da Lei Candir. Fiquem com Deus, bons estudos e até a próxima.